Veganismo é um pecado asqueroso. Eu estou em viagem aqui em São Paulo e muita gente me escreveu pedindo para eu fazer um react, responder a esse vídeo, a essas declarações que muita gente se sentiu muito mal. Então vamos lá que eu vou fazer isso agora. Veganismo é um pecado asqueroso. Veja, é óbvio que eu não estou falando aqui de uma pessoa que tomou uma decisão nutricional meramente, de não comer carne por conta de uma alergia, uma dieta, ou seja lá o que for. Agora, veganismo é uma ideologia que considera imoral comer qualquer alimento de origem animal e, portanto, considera o Deus da Bíblia imoral. Ora, o Deus da Bíblia mandou seus sacerdotes comerem carne. O Cristo multiplicou a carne de um animal morto para alimentar uma multidão. O Cristo ressurreto ofereceu na praia carne de peixe para os seus apóstolos. Então, se você subscreve o veganismo, você subscreve uma ideologia que é antissemita e anticristã por definição. Você está em pecado. Você precisa se arrepender. Bom, primeiro eu acho muito triste uma pessoa com milhões de seguidores e que fala em nome de uma religião acabar tendo esse tipo de abordagem sobre um tema que cá para nós. Vários deles nem eram debatidos na época em que ele citou, né? Ele está falando sobre a questão animal, mas tantas outras questões não foram faladas ou comentadas por conta da época, do período, do contexto em que se vivia. Mas para continuar, eu queria dividir em alguns pontos essa fala. Então vamos lá, nos 2, 3 pontos que vale a pena a gente destacar. Primeiro que o próprio vídeo se contradiz, né? Porque se ele diz que a pessoa tomou essa atitude por conta de uma opção nutricional, e aí tá tudo bem, da mesma forma estaria indo contra Deus, ou Jesus, ou Cristo, seja lá o nome que ele queira dizer, porque se Deus, segundo ele, deu para as pessoas comerem, ou falou para as pessoas comerem, como é que uma pessoa, de repente, por opção nutricional, mudaria os mandamentos de Deus? Então, ele mesmo se contradiz. Ou todo mundo teria obrigatoriamente que comer, ou não, por conta de, seja lá por questão moral, nutricional, seja lá o que for, seria na visão dele questionável. Então a gente já vê que a fala é equivocada em seu princípio, porque divide algo que diz que, então nutricionalmente alguém que determina que aquilo é melhor para ele, está indo contra Deus que definiu que deveria ser comido. Ou será que Deus daria algo que não seria tão bom para alguém? Eu estou falando no ambiente, no contexto em que ele aborda o tema. Não no que eu acredito, mas apenas para desconstruir e mostrar que, inicialmente, ele já está equivocadíssimo na premissa de fazer essa divisão. E o segundo ponto que eu queria destacar e que eu comento muito é sobre o equívoco muito fácil de se perceber sobre a ideia de se permitir o consumo e uma postura de respeitar aquilo que a gente identifica que os animais têm, que é a possibilidade de sofrer, de sentir dor, e que se eu posso evitar isso, eu claro que posso fazer, independente daquilo que uma ou outra religião diz, porque a essência de qualquer religião é a compaixão, é poder escolher e promover visões em que a gente aumente a possibilidade de todos os seres viverem de forma plena. E isso não vai contra nenhum ensinamento bíblico ou não, mesmo a gente citando passagens que podem ser rebatidas, que podem ser questionadas, mas não precisamos questioná-las. A gente pode apenas entender o contexto, em que sim, em determinado momento, se uma pessoa de repente consumir animal numa situação extrema, quem vai ficar questionando? E aí é muito fácil a gente entender em que os contextos fazem com que a gente tenha novas possibilidades. E o contexto em que a gente tem hoje é que você pode seguir qualquer religião, essa do pastor ou qualquer outra, respeitando todos os seus preceitos, mas também incluindo o amplo respeito aos animais, incluindo a visão e a postura de compaixão que todos eles merecem e que a gente pode aplicar na nossa vida. Afinal de contas, se a gente quer construir um mundo cada vez mais pacífico, cada vez mais justo, cada vez mais compassivo, por que não estender essa visão a seres que sim, que a ciência já comprovou, que sentem, que sofrem, que lutam por suas vidas e que lá no fundo a gente sabe que merecem sim o nosso respeito. Então aí são 2 pontos bem equivocados
que infelizmente o pastor, esse representante de uma importante religião, deveria repensar a hora que fala a respeito desse assunto. Principalmente porque qualquer um dos seus seguidores podem sim continuar seguindo as visões e os preceitos da religião e respeitar os animais, abraçar o veganismo. Curtiu? É isso aí, Vegflix, o universo veg em um só canal.